Débora Zinogueira, ela é bióloga formada pela Universidade de São Paulo, ela também tem o doutorado na Universidade de São Paulo e atualmente ela é gerente médica, né, Débora, para doenças raras da Amgen, né, e vai falar para a gente sobre essa droga teprotumumab no tratamento da doença ocular da tireoide, que eu acho que vai ser bastante impactante na vida dos nossos pacientes. Obrigada, viu, Débora? Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigada, doutora Suemi, pela oportunidade. É um prazer incrível estar aqui. Estava contando para a doutora Suemi que eu fiz o doutorado aqui na faculdade, na USP, né? E eu vinha fazer alguns experimentos aqui na faculdade de medicina. Então, é um bom filho a casa torna, né? E para a gente também é uma oportunidade muito legal estar aqui nessa reunião tão importante para falar um pouquinho do teprotumumab. Talvez vocês já tenham ouvido falar como o nome comercial dele, o Tepeza, que é essa droga para a doença ocular da tireoide. Vamos ver se eu acerto os botõezinhos. Então, gente, aqui está a minha declaração de conflitos de interesse. Eu sou funcionária da Horizon Therapeutics, que em outubro foi adquirida pela Amgen, tá? Então, na prática, sou uma funcionária Amgen e eu também, assim como outros funcionários, né, a gente possui ações. Essa aula é uma aula científica, tá? Ela é uma aula não promocional e tudo que vocês vão ver aqui é baseado em literatura. E aí, no final da aula, eu também coloquei meus dados de contato. Então, se vocês quiserem que a gente envie algum artigo que eu mostrei ou depois quiserem discutir mais a fundo algum dado, fiquem à vontade para me contactar, tá bom? E tal, é uma aula dentro das nossas políticas, dentro da regulamentação da Interfarma e também da RDC da Anvisa. Então, vou introduzir aqui um pouquinho a doença ocular da tireoide. É uma doença. Pera, achei. É uma doença autoimune inflamatória da órbita, tá? Então, primariamente, ela não é uma doença do globo ocular. Ela vai afetar o tecido conjuntivo aqui dos tecidos ao redor do olho, especialmente a musculatura extraocular e a gordura intraorbitária. Alguns casos também glândula lacrimal, tá? Mas geralmente a preocupação maior é com musculatura extraocular e gordura intraorbitária. O quadro clínico ele pode ser bem variável, tanto em termos de gravidade, desde pacientes mais com quadro mais leve, que se resolve sozinho e que o manejo é muitas vezes com medidas locais, como colírios, ajustar a posição na hora de dormir, até casos mais graves que podem até comprometer a visão de forma permanente. Os sintomas eles são tipicamente bilaterais, mas frequentemente assimétricos, tá? Existem, inclusive, alguns casos que o paciente parece ser unilateral e que daí na imagem a gente vai ver que na imagem, né, o tecido atrás do olho já está afetado. Ou o paciente que ele pode ter a doença num olho, aí resolve, aí o olho o outro olho é afetado, tá bom? Os principais sinais e sintomas, então a gente tem esse edema aqui, né, dos tecidos periorbitários, como a gente pode ver nesses dois pacientes que têm um edema importante das pálpebras, e o eritema também, proptose, né, que é essa projeção do globo ocular, essa projeção do globo ocular para frente, que dá esse aspecto de assustado ou de bravo, né, para os pacientes. É uma doença que causa uma deformidade facial que traz muito impacto no dia a dia, na autoestima desses pacientes, né? A retração palpebral ou lago oftalmo, que dão ainda mais essa impressão de assustado, a retração palpebral com frequência é vista nessa região aqui temporal, mas também na pálpebra inferior, tá? Em casos mais graves, o paciente ele pode ter esse lago oftalmo, que é a inabilidade de conseguir fechar o olho de forma completa. Isso vai ter um impacto muito grande, né? Expondo a córnea a lesões e trazendo muita dor e incômodo para esse paciente. Estrabismo e diplopia, justamente por conta da inflamação e do remodelamento do tecido retroorbitário, especialmente a musculatura extraocular. Geralmente é afetado primeiro o reto inferior, então é comum que esses pacientes tenham, inclusive, um estrabismo vertical.
E diplopia, né? Se por um lado a proptose e a retração, né? E também o estrabismo, de certa forma, vão trazer essa deformidade facial no paciente, que traz um impacto muito grande, psicossocial do ponto de vista de aparência, é a diplopia que muitas vezes traz um impacto funcional muito grande. Então, é a diplopia que vai tirar o paciente do mercado de trabalho, o paciente muitas vezes vai parar de conseguir ler, de ver TV, dirigir. Então, é um paciente que ele vai ter o dia a dia ali dele muito afetado. Uma sensação de pressão atrás dos olhos e também dor. Em casos mais graves, esses tecidos retroorbitários eles podem estar tão inchados que o paciente faz uma neuropatia óptica compressiva, e também em casos mais graves, seropatia de exposição, e também irritação ocular, lacrimejamento e uma fotofobia bastante importante. A incidência de 16 casos a cada 100 mil pessoas no sexo feminino e 3 a cada 100 mil para o sexo masculino, apesar de ser mais comum em pessoas do sexo masculino, no sexo masculino a doença costuma ter uma gravidade maior. É conhecida também como oftalmopatia ou orbitopatia de Graves. Por quê? A grande maioria dos pacientes tem ou vai ter hipertiroidismo por doença de Graves. Existe aí até uma discussão, né, se é a mesma doença, enfim. O processo fisiopatológico ele é bastante relacionado, assim como é relacionado com o mixedema pré-tibial, que também pode ser visto nesses pacientes. E o que a gente sabe é que por volta de 40%, 50%, dependendo da referência, dos pacientes com doença de Graves, em algum momento ali da sua história, vão desenvolver esse quadro ocular, tá? Aqui eu trouxe para vocês, para a gente ter uma ideia aqui do avanço do conhecimento da DOT. Então, a gente vê os primeiros relatos de literatura aqui em 1800, na verdade, até um pouquinho antes disso. Dr. Alan Pieroni, aqui da Oftalmo da USP, comentou comigo, né, que existem alguns relatos já em 1820, até preciso atualizar esse slide. 100 anos depois, a gente tem os trabalhos do Randall, que ficaram muito famosos por descrever a curva de atividade da doença. Essa curva ela ainda é muito utilizada hoje, mas ela tem as suas limitações, tá? Aqui, década de 90, a gente vê muita publicação de epidemiologia, fatores de risco, e que o fator de risco principal, né, além da doença de Graves, é o tabagismo, e que a gente sabe que é uma coisa difícil de resolver. No Brasil, né, a gente teve um trabalho muito grande nas últimas décadas, né, de campanhas anti-tabagismo, mas hoje, né, com o uso aumentado aí desses vapes, pode ser uma coisa que traga um impacto. Mas em outros países da Europa, né, por exemplo, que o pessoal ainda fuma mais, isso pode ser ainda muito importante também. Aqui, né, já perto dos anos 2000, a gente começa a entender a fisiopatologia da doença ocular da tireoide como mais relacionada, né, do ponto de vista fisiopatológico mesmo, molecular, com a doença de Graves, e que é quando a gente entende que as duas têm um antígeno em comum, que é o TSHR. Em 2002, o grupo do Terry Smith começa a descrever o papel de um outro antígeno, tá? Que é o receptor do IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina. Apenas 10 anos depois, quando a gente fala de desenvolvimento de medicamentos, isso é muito rápido, a gente já tem a aprovação do teprotumumab pelo FDA. O teprotumumab é uma molécula, um anticorpo, que vai bloquear esse receptor de IGF-1R. E por que que é tão rápido, né? Eu e a doutora Sami, a gente estava até conversando sobre isso agora. O teprotumumab, ele foi uma molécula inicialmente desenvolvida no campo da oncologia, né, em que a gente teve vários bloqueadores de IGF-1R aí sendo testados para diversos tumores. Acabou não dando os resultados esperados, e o grupo do Terry Smith, né, em colaboração com outros grupos, decidiu redirecionar o TEPRO, né, usando os dados que tinham de os primeiro uso em humanos, para o desenvolvimento da doença ocular da tireoide. Tanto que a gente não tem fase 1, por exemplo, a gente já vai direto para fase 2.
Em 2021, 2022, a gente tem a publicação dos últimos guidelines, um pelo grupo da EUGOGO, em 2022 do ATA e do ETA, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e no ano passado a gente tem a aprovação do teprotumumab aqui pela Anvisa. É uma medicação que ela entrou pelo caminho das doenças raras, né, justamente pela indicação em doença ativa, que teria uma prevalência rara, é, e atualmente a gente tem já 2 pacientes do meio para o final do tratamento, e mais alguns pacientes que devem iniciar o tratamento bem em breve, tá bom? E fora já tem muitos pacientes que receberam esse tratamento. Do ponto de vista anatômico, a gente sabe que a DOT é caracterizada pela inflamação, pela expansão tecidual e remodelamento dos tecidos orbitários. Então, aqui a gente tem o globo ocular dentro da órbita, né? Ele sendo bem protegido pela pálpebra, numa posição preservada, e com a musculatura aqui do tamanho ideal, com a gordura do tamanho ideal, um nervo com espaço para existir dentro, né, dessa órbita. E o que vai acontecer no paciente com doença ocular da tireoide é que dentro dessa caixinha óssea, a gente tem uma expansão e um remodelamento, principalmente dessa gordura aqui, dessa gordura atrás do olho, aqui em amarelo, e da musculatura extraocular, tá? Tem uma ordem que geralmente os músculos são atingidos, que curiosamente pode variar entre populações. Eu nunca vi esse dado aqui para o Brasil, mas o que eu sei é que trabalhos nos Estados Unidos, geralmente a musculatura do reto inferior, depois medial, depois superior e depois lateral é afetado, e eu sei que trabalhos no Japão mostram uma ordem diferente. Então, talvez aí o olho oriental ele tenha alguma mudança, alguma diferença anatômica que mude, né, essa ordem de envolvimento, e que para a gente seria super interessante entender, né, visto que a gente tem uma população com ascendência japonesa, enfim, muito grande aqui, especialmente em São Paulo. Com isso, né, com todo esse remodelamento, a gente tem um aumento desse volume retroorbitário que vai empurrar o olho para frente. Então, é isso que é a proptose. Além disso, a gente tem aqui a retração da pálpebra, né, e mudança do funcionamento da pálpebra. Conjuntiva também pode ficar inflamada, assim como carúncula e plica também. Em casos mais graves, principalmente que a gente tem um aumento muito grande da musculatura perto do ápice orbital, esse nervo pode entrar em sofrimento, e isso é uma urgência, porque o paciente, se não sofreu uma abordagem, né, logo, ele pode sim perder a visão, isso acontece. O primeiro sinal é a perda de percepção de cores. Então, se porventura um paciente fala que tô percebendo as cores um pouco mais apagadas, se preocupem, tá? E além disso, um quadro também de urgência é uma lesão mais grave, né? Rupturas na córnea, justamente pela exposição desse globo ocular. Classicamente, a doença, desde a época do Randall, ela é classificada, né, nessa fase ativa, que seria uma fase principalmente caracterizada pela inflamação desses tecidos, e uma fase crônica, ou quiescente, ou inativa, em que a gente iria lidar com a sequela desse remodelamento, tá? Então, a doença mesmo, ela tem uma curva em que o paciente ele pode melhorar sozinho, tá? Mas muitas vezes ele vai melhorar da inflamação, mas vai ficar ali com uma sequela cicatricial. Classicamente, o que tem sido feito é tentar apagar esse incêndio, né? Muitas vezes com corticoide, idealmente. A gente sabe que a pulsoterapia intravenosa ela tem uma eficácia maior do que o corticoide por via oral. E aqui, depois, esse paciente ele pode ser abordado de forma cirúrgica para tentar reabilitar essa órbita. A doença ela é classicamente
descrita dessa forma, mas a gente sabe que ali de forma individual, muitas vezes o paciente ele pode não obedecer essas fases, né? Então ele pode passar por uma fase ativa por mais tempo, ele pode ir para a fase crônica e voltar para a fase ativa. Hoje a gente sabe, inclusive, que o Randall usou pouquíssimos pacientes para descrever a curva, e justamente o que ele usou aqui é a capacidade desse paciente responder a tratamento com corticoide. Então, na verdade, é uma curva de inflamação, tá? Hoje a gente entende que mesmo nessa fase crônica ainda está acontecendo alguma coisa do ponto de vista fisiopatológico na órbita desse paciente. Hoje a indicação que a gente tem para o teprotumumab é para a fase ativa, tá? Porém, na bula não tem escrito como essa fase ativa precisa ser estabelecida. Geralmente, o que é mais usado é esse score que a gente chama de CAS, que é o Clinical Activity Score. O CAS, ele é o CAS básico, né? Uma lista aqui de 7 sinais e sintomas que os pacientes podem apresentar, todos eles relacionados à inflamação. Então, você tem edema e eritema de pálpebra, conjuntiva, carúncula, e presença de dor com o olho parado ou movimentando. Eu tive recentemente nos Estados Unidos com um grupo de oculoplástica que tem bastante prática com esses pacientes e com esse tratamento. E uma coisa interessante que eu ouvi sobre como pontuar de um oculoplasta, né, do Dr. Don Kikawa. Ele disse que dor, por exemplo, se o paciente sente o olho, porque geralmente a gente não sente o olho, né? Se você está sentindo o seu olho, é que alguma coisa está errada. Se o paciente tem essa percepção de alguma forma alterada do olho, ele já pontua a questão de dor. Se essa percepção piora com a movimentação, ele já pontua também. Então, mesmo o score, né, que ele é em teoria objetivo, ele pode ter ali algumas diferenças na hora de pontuar. Isso aqui é para atividade. Além disso, os pacientes eles podem ser classificados também para gravidade. Tem algumas 2, 3 formas de fazer isso. Geralmente é utilizado aqui essa classificação do El-Gogo para os pacientes que eles vão ser classificados como leve, moderado a grave e com ameaça de visão. E o paciente, por exemplo, moderado a grave, ele pode ser ativo ou inativo, tá bom? A DOT é uma doença que acho que, não surpreendentemente, traz um impacto muito grande no dia a dia e no bem-estar emocional, justamente por esse desfiguramento facial e o impacto funcional, né? Então, a gente sabe, né, por essa referência, existem alguns trabalhos, mas que mais de 60% dos pacientes têm algum impacto psicossocial. Mais da metade dos pacientes tem impacto de perda de autoconfiança e 45% dos pacientes têm aí sintomas de estresse, incluindo ansiedade. Eu já ouvi relatos de médicos, até recentemente, comentando: olha, eu tenho um paciente que ele dirige caminhão, ele parou de dirigir e eu estou, inclusive, com medo dele de repente tentar algo contra a própria vida, algo assim, porque ele está com um quadro depressivo muito grande advindo da doença, né? Além da questão de aparência, né? A gente se comunica muito pelos olhos e os pacientes comentam que as pessoas ficam olhando, eu já ouvi casos de filhos que a paciente está super bem com os olhos dela, mas que os filhos sofrem bullying na escola, porque a mãe virou um monstro. Já ouvi casos também de netos que não sobem mais no colo da avó, porque acham que a avó virou um monstro. Então, é uma doença que pode trazer um impacto muito grande mesmo para esses pacientes. São pacientes muito sofridos. Lembrando que muitos deles também podem ter um quadro de hipertiroidismo, que às vezes pode ser difícil de controlar. Então, é um paciente com uma jornada realmente bastante sofrida. Aqui a gente tem, né, esses dados de impacto de qualidade de vida. Então, tanto na fase de alta atividade quanto na fase crônica, ele tem um impacto, né, de médio para extremo aí de qualidade de vida. E quando comparado à população
em geral, esse aqui é um estudo dos Estados Unidos, esses pacientes têm uma incidência bem maior de qualquer problema de saúde mental, de ansiedade e de depressão, tá? Então, é uma doença realmente bastante sofrida. Agora vamos entrar um pouquinho na fisiopatologia, que acho que é a parte, talvez vocês, como eu, gostem bastante aqui. A DOT ela é caracterizada, então, pela inflamação, pela expansão tecidual e o remodelamento desse tecido orbitário. Do ponto de vista micro, o que que acontece, então? O principal vilão dessa história é o fibroblasto orbitário. Então, a gente vai ter uma invasão, uma infiltração de células do sistema autoimune e também de fibrócitos na órbita. Essas células elas vão interagir aqui com o fibroblasto orbitário, ativando esse fibroblasto. E esse fibroblasto ele vai passar, então, a ter um comportamento completamente anormal. E o que é esse comportamento anormal? Ele vai se proliferar muito mais, ele vai se diferenciar em miofibroblasto e vai se infiltrar ali entre as fibras musculares do tecido, do músculo extraocular desse paciente. Então, você vai ter um músculo inchado, né, com um edema e também com um funcionamento prejudicado. É um músculo que ele fica duro, ele perde elasticidade. E o fibroblasto também vai se diferenciar em adipócito, então aumentando o volume da gordura orbitária. Vai também secretar uma série de citocinas pró-inflamatórias, chamando mais células, né, para a órbita, o que vai piorar essa situação, e também fazendo uma grande deposição de matriz extracelular, de glicosaminoglicanas, como ácido hialurônico, que tem um efeito hidrofílico, que vão aumentar, então, o edema desses tecidos, né? E aqui, se a gente der um zoom no fibroblasto orbitário, por que que isso está acontecendo? Um dos fatores. A gente tem esses dois receptores aqui funcionando em parzinho, tá? Então, o receptor de TSH, bem conhecido, né, de vocês, e o receptor de IGF-1R. Esses receptores, eles estão colocalizados, apoiados aqui numa beta-arrestina, e vários estudos indicam que eles não só estão colocalizados, como eles funcionam juntos, tá? Então, eles podem ter, inclusive, um crosstalk, né? Um ativar o outro, e eles vão desencadear uma cascata dentro do fibroblasto que vai justamente promover esse comportamento anormal que eu comentei. E a ideia do teprotumumab, assim como de outras moléculas que atualmente estão em desenvolvimento para doença ocular da tireoide, é justamente bloquear esse receptor de IGF-1, tá? E que a gente vê que realmente que tem um resultado interessante. Aqui eu trouxe para vocês esse estudo aqui, né, do grupo do Terry Smith, que foi onde a gente começou a entender mais o funcionamento desses dois receptores. Opa! Então, aqui a gente tem em cultura fibroblastos orbitários de um paciente com doença ocular da tireoide, tireócitos, marcados em verde para o receptor de TSH, em vermelho para o receptor de IGF, e aqui a colocalização em amarelo. A gente vê que esses receptores estão juntos. Isso a gente vê também por coimunoprecipitação. A gente sabe que imunoglobulinas, né? Se eu pegar as imunoglobulinas de paciente com doença de Graves, elas vão se ligar a esse complexo, né? E ao IGF-1R, ativando essa cascata. Alguns grupos de pesquisa já encontraram em pacientes com orbitopatia de Graves anticorpos, autoanticorpos anti-IGF-1R, e esses estudos bioquímicos, eles sugerem a atuação do IGF-1R, eu achei interessante esse termo, como um conduíte molecular, que vai mediar a sinalização do TSHR. O IGF-1R, ele também está presente nos tireócitos, né? E também nos fibroblastos envolvidos no mixedema pré-tibial. E ele é super expresso nas células dos fibroblastos orbitários do paciente com DOT. Então, é como se esse fibroblasto do paciente ele já fosse mais vulnerável a uma ativação.
ele já fosse, eu falo que é o fibroblasto que ele já é mais esquentadinho, ele tem o pavio mais curto. Assim como a gente tem a superativação também dos linfócitos que vão entrar na órbita. Aqui é esse modelo, né, que com certeza vocês sabem explicar muito melhor do que eu, né, do modelo da fisiopatologia da doença de Graves dentro da tireoide, em que a gente tem a infiltração de células apresentadoras de antígeno e de linfócitos dentro da tireoide, que aí vão promover a ativação desse tireócito através aqui desses anticorpos auto contra o receptor de TSH. E isso vai causar esse comportamento anormal, né, como a gente tem aqui, do tireócito, né, a inflamação, hipertrofia e hiperplasia. Da mesma forma, isso vai acontecer então na órbita. Então, nesse esquema mais detalhado aqui, a gente tem a infiltração dos linfócitos, né, e dos fibrócitos, que vão interagir com os fibroblastos residentes da órbita, por uma série de citocinas inflamatórias e também pela secreção desses autoanticorpos, tanto contra TSHR quanto contra IGF-1R. A gente vai ter aqui a apresentação de antígenos, né? Ou como o Dr. Terry Smith fala, né? É um molecular handshake dos linfócitos com esses fibroblastos, e então a gente vai ter a diferenciação em miofibroblastos, adipócitos, deposição de matriz extracelular e secreção de outras moléculas inflamatórias e antígenos. E isso aqui vai levar a aquela alteração anatômica que eu mostrei para vocês. Essa é uma figura de 2016, já tem aí uns 8 anos, tá? De lá para cá, a gente tem entendido mais da fisiopatologia. Essa figura de um artigo do ano passado está mais fresquinho, em que a gente vê mais alguns elementos aqui aparecendo, tá? Então, hoje a gente entende um pouquinho mais sobre quais proteínas são importantes nessas conversas entre as células. A gente tem uma ideia do porquê, né, como essas células chegam lá, como que funciona essa quimioatração, mas a ideia geral de como essa doença acontece, ela permanece a mesma, tá? E também, né, com a chegada dessas medicações, a gente vai entendendo cada vez mais essa doença. Essa figura que eu trouxe aqui para vocês, que ela é de um artigo de 2022, ela mostra todas as alternativas terapêuticas, ou já usadas, ou em investigação, tá? Então, hoje, o que que é feito ali na fase ativa? Principalmente o corticoide, e que a gente sabe que ele vai ter um efeito imunomodulatório no linfócito T e B, né? Principalmente por atuação em genes-alvo, em fatores de transcrição, e também ele pode ter uma atuação, talvez, no fibrócito e no fibroblasto orbitário, por esse mesmo caminho, mas a gente não sabe muito bem como, tá? Micofenolato, existem alguns grupos usando, mas não é comum, tá? Inclusive, um dos artigos com micofenolato, ele foi retirado recentemente por problemas metodológicos. Já foi utilizado rituximab, mas também com resultados dúbios, né? Cada estudo mostrando um resultado. A gente tem aqui, junto com o teprotumumab, outras moléculas que estão sendo estudadas através do bloqueio do receptor de IGF-1R. A gente tem aqui também moléculas atuando no próprio receptor de TSH. A via de interleucinas, né, do receptor de interleucina 6, a gente tem aí uma certa experiência no uso de tocilizumab, e aqui também de outras drogas, né, inclusive de vacinas direcionadas aí para o timo, para a gente tentar reeducar esse sistema imune para que ele não produza esses autoanticorpos, né? Então, recentemente eu assisti uma palestra do Dr. Terry Smith que ele disse que a doença de Graves, orbitopatia mixedema,
era uma doença do timo, era um problema de educação dos linfócitos. Então, talvez você reeducar essas células possa ser interessante. E também a gente tem aqui algumas moléculas que vão atuar nos mecanismos de reciclagem de células do sistema autoimune. De todas essas, tá? Eu vou falar, obviamente, do teprotumumab. O teprotumumab é o único com aprovação regulatória para doença ocular da tireoide. E além do tepro, né, que já está sendo usado aqui no Brasil, a gente sabe que o que mais é usado é o glicocorticoide. O interessante do tepro é justamente essa atuação-alvo. Então, se o problema está sendo a ativação desse fibroblasto orbitário, e a gente sabe que isso acontece através desse receptor IGF-1R, a ideia é que bloqueando esse receptor eu vou bloquear toda essa atividade anormal do fibroblasto, tá? Agora vamos falar um pouquinho de manejo. Como eu comentei com vocês, em 2021, 2022, a gente teve a publicação desses guidelines, aqui do EUGOGO e do ATA e do ETA. Eu, particularmente, acho do ATA, não é porque eu estou aqui, tá? Mas do ATA e do ETA eu acho mais interessante, porque eles fazem, assim, uma revisão de tudo que pode ser usado, tudo que já foi estudado, e também, do ponto de vista de recomendação de uso, eles fazem uma subdivisão baseado no objetivo de tratamento com cada paciente. Isso é, traz uma abordagem mais individualizada, que eu acho mais interessante para o paciente. Então, o EUGOGO, ele coloca, né, aqui para o tratamento do paciente moderado a grave, tá? O tratamento do paciente leve é diferente, mas baseado em medidas locais, e do paciente com ameaça à visão também vai ser mais diferente, geralmente com cirurgia na fase ativa. Mas no moderado a grave, eles recomendam como primeira linha a pulsoterapia com ou sem micofenolato, e o micofenolato ele é bastante criticado por alguns grupos, e o TEPRA aparece aqui em segunda linha junto com outras medicações. E o ATA, então, eles colocam, né, que a terapia de preferência para o paciente em que ele está, o problema dele é a inflamação, é, o envolvimento desses tecidos moles, a pulsoterapia é a terapia de preferência. E, assim, eu sempre falo que o corticoide ele não deve perder o lugar dele, né? A ideia aqui é justamente aumentar o arsenal terapêutico disponível para esses pacientes. Para o paciente que tem diplopia, proptose, motilidade, problema de motilidade ocular, eles já colocam o tepro aqui como primeira linha. Porque, de fato, é diferente do corticoide, por exemplo, o tepro ele traz um resultado muito sólido de redução de proptose e também de melhora da diplopia, como eu vou mostrar para vocês. Então, o tepro é esse bloqueador, esse anticorpo totalmente humano, monoclonal, que vai se ligar a essa porção extracelular do IGF-1R, e aí quando o tepro se liga a essa porção extracelular, ele vai desmanchar esse complexo e o complexo, né, a ligação que se forma entre anticorpo e o receptor, ele vai para dentro da célula e vai ser direcionado para as vias de degradação celular, tá? Com isso, você vai inativar o interruptor que está causando esse problema. E como eu disse, o tepro hoje aqui no Brasil, ele tem essa indicação para o tratamento da doença ocular da tireoide em fase ativa. Nos Estados Unidos, a bula já é mais aberta, então o paciente em fase crônica ele poderia receber também. Vou entrar aqui na parte dos estudos clínicos, então. Como eu disse, a gente não tem fase 1, tá? A aprovação do teprotumumab ela foi baseada em dois estudos pivotais, um fase 2 e um fase 3, que são estudos com um desenho muito parecido. Então, o fase 2 aqui, a gente teve 42 pacientes no grupo de tepro, 45 no placebo, e o fase 3, que foi um confirmatório, que a gente também conhece como OPTIC, foi um estudo com 41 pacientes no tepro, 42 no placebo. Esses pacientes, eles tinham que ter de 18 a 75 anos de idade, até 9 meses de doença, então era um paciente realmente na fase ativa,
com um CAS de 4 ou mais. Então, ele realmente tinha ali sinais inflamatórios presentes. A posologia que esses pacientes tomaram nos estudos é a mesma que a gente tem hoje em bula, que são 8 infusões separadas por 3 semanas. Então, é um tratamento de ciclo único. Na fase 2, o desfecho primário foi a porcentagem de participantes com redução de proptose de pelo menos 2 milímetros e redução do CAS de 2 pontos. Então, ele tinha que reduzir a proptose e reduzir a inflamação. No fase 3, né, que é o confirmatório, a resposta foi focada na proptose, justamente porque a gente viu que era realmente o forte da medicação, né? Além disso, foi avaliado também diplopia, casa e qualidade de vida. Então, esses resultados aqui são da fase 3. Eles são bem similares aos da fase 2 e tem também algumas análises conjuntas desses dados. Então, aqui, a gente vê, como eu disse, né, um tratamento, são 8 infusões separadas por 3 semanas, então a gente tem 24 semanas de tratamento. Já na sexta semana, 56% dos pacientes já apresentam essa redução de pelo menos 2 milímetros de proptose. E essa porcentagem vai aumentando até o final do estudo, em que quase 83% dos pacientes têm essa redução de pelo menos 2 milímetros. Ao passo que no grupo placebo, a gente tem aí 10% quase dos pacientes. Isso faz parte da história natural. A gente realmente vai ter uma parte dos pacientes com uma certa melhora naturalmente. Mas é uma diferença bastante significativa. Aqui a gente tem pelo menos 2 milímetros de proptose. E eu sempre faço, né, aqui a ressalva que é uma melhora que um paciente provavelmente ele só obteria numa cirurgia, e que a cirurgia geralmente ela só vai acontecer na fase crônica. Então, é uma melhora que o paciente ele dependeria de uma cirurgia que, se ele conseguisse ter acesso, né, que a gente sabe que pode ser difícil, seria ali pelo menos um ano mais para frente, talvez até mais tempo, com potencial de complicação, que a gente sabe que descompressão de órbita nem sempre é uma cirurgia fácil. Aqui, né, os pacientes aqui do HC têm a sorte de ter o grupo do Alan, né, que é um cirurgião fantástico, mas a gente vê que em muitas instituições, inclusive aqui em São Paulo, os pacientes têm muita dificuldade de conseguir a cirurgia. Então, você ter esse benefício ainda em fase ativa realmente é bastante significativo. E aqui a gente vê a mudança média desses pacientes. Então, ao passo que o grupo placebo diminuiu a proptose em média 0,5 milímetro, que é uma redução marginal, esses pacientes têm em média redução de 3,3 milímetros. Para conseguir isso na cirurgia, que aconteceria lá na frente, talvez 2 ou 3 paredes sendo removidas da órbita. Esse resultado, para mim, é um dos mais fantásticos, tá? Que é a prova de conceito da medicação. A gente, infelizmente, a gente não tem o estudo de imagem de todos os pacientes, mas um centro especificamente fez para 6 pacientes. Essa imagem aparece no fase 3 e depois tem um outro estudo que faz uma análise ad hoc desses pacientes. E o que a gente vê? Aqui a gente tem, né, nessa órbita mais grave, um aumento importante da musculatura extraocular, especialmente aqui do reto inferior e do medial, tá? Além disso, a gente tem um hipersinal dessa região que indica uma hipertrofia e uma inflamação da gordura também. Isso é antes do tratamento. E aqui, depois do tratamento, a gente tem uma redução bastante significativa dessa musculatura e também desse hipersinal da gordura. Hoje a gente tem algumas análises indicando que potencialmente a redução muscular é maior do que a redução de gordura. A gente não sabe ainda, existem algumas hipóteses do porquê, mas a gente não sabe com certeza. E isso pode ser interessante no futuro para a gente pensar qual que é o perfil melhor para esse paciente, né? E eu acho isso super interessante porque justamente o paciente com um aumento muito grande da musculatura é o paciente mais difícil, né? É o paciente que provavelmente vai ter uma diplopia, que a descompressão pode ser mais difícil. Então,
trazer um benefício para esses pacientes, com certeza é bem interessante. E aqui, gente, esses pacientes, essas duas pacientes, são pacientes do estudo, tá? Essas fotos, elas estão no fase 3, que foi publicado no New England. Então, a gente tem essa paciente do grupo placebo, ela tinha proptose de 29 milímetros e 27 milímetros. No final do estudo, ela tem até uma redução de 1 milímetro na proptose, mas acho que ninguém tem muita coragem de falar que essa paciente melhorou. E os sinais inflamatórios, ela teve uma redução aqui no olho esquerdo. Mas a gente vê que é uma paciente que a retração palpebral, por exemplo, piorou. A doença realmente parece até ter piorado, tá? Versus essa paciente aqui, que nem parece a mesma pessoa. Então, essa paciente, ela tinha uma proptose de 24 milímetros em ambos os olhos, ela tem uma redução de 5 milímetros em ambos os olhos, além, né, da diminuição dos sinais inflamatórios. Então, de um caso de 5, de 7, aqui ela passa para um caso de 1. Realmente é muito impactante. E a gente vê, né, tem várias outros relatos de caso que trazem fotos desse paciente, muitas vezes fotos que talvez não sejam tão impactantes como essa aqui, mas que você vai ver do ponto de vista de qualidade de vida, traz muito impacto para o paciente. Então, por exemplo, que desses pacientes em tratamento, o que eu já ouvi relato dos médicos, que a gente tem 2 pacientes já em tratamento aqui no Brasil, né? Então, que uma das pacientes conseguiu dormir a noite inteira pela primeira vez em muitos anos, porque a dor melhorou. Então, a dor geralmente melhora bastante nesses pacientes, inclusive já no início. Ou um outro paciente que estava fora do mercado de trabalho há quase 1 ano e já conseguiu voltar porque a diplopia melhorou. Então, o impacto pode ser muito grande. E falando da diplopia, né? A diplopia, que é causada por esse estrabismo, a gente vê aqui, né, nessa paciente que ela tem um estrabismo que a gente consegue ver pela centralidade desse pontinho de luz, acho que vocês conseguem ver daí, e que tem uma melhora depois do tratamento. No estudo foi utilizada uma escala para diplopia que ela foi estabelecida por endocrinologistas, então ela é uma escala que ela não exige nenhuma medida oftalmológica mais complexa e basicamente é perguntado para o paciente quando ele tem a diplopia, tá? Então, se o paciente não tem diplopia, ele tem 0. Ele tem uma diplopia intermitente, ou seja, ele tem uma diplopia em posição primária, olhando para frente, mas só quando ele está acordando ou quando ele está muito cansado. 2, ele tem uma diplopia inconstante. O que isso significa? Independente se ele está cansado, se está acordando, mas são em posições específicas. Então, por exemplo, quando eu olho para cima, eu tenho uma diplopia. Quando eu olho para esse lado, eu tenho uma diplopia. Ele tem uma pontuação de 2. Ou aqui a diplopia constante, que é a diplopia o tempo inteiro, inclusive, né, ou em posição primária ou em posição de leitura. O que a gente vê? Que em 70% dos pacientes tratados tiveram pelo menos 1 grau de melhora com o tratamento, versus 31% do placebo, e resolução completa em 53%. Basicamente, a gente está falando que o paciente tratado ele tem mais que o dobro de chance de ter a diplopia dele melhorada ou resolvida. Saiu um estudo recentemente focado, porque os estrabólogos eles não gostam dessa medida. Porque, de fato, você não está medindo o desvio em si, né? Você precisaria complementar. E tem um estudo de uma corte específica com esse foco, e que eles veem uma redução em número de prisma mesmo, né? Principalmente na diplopia vertical, que tem sentido quando a gente pensa no padrão que esses músculos são afetados. Então, também quando eu faço medidas mais objetivas, o TEPRO traz esse benefício de diplopia. E eu acho que
do ponto de vista funcional, é muito importante esse resultado, né? E aqui a melhora do caso. Então, eu tenho também uma inativação dessa doença, então 62% dos pacientes trazem inativação, mas eu vejo que não é uma coisa tão diferencial aqui para o TEPRO, porque muitas vezes a gente sabe que por volta de metade dos pacientes respondem a corticoide. Então, eu gosto, assim, até mais de mostrar os resultados de proptose e de diplopia, que eram necessidades não tão bem atendidas. E isso tudo vai trazer um impacto de qualidade de vida, tá? Então, a gente vê um aumento de qualidade de vida, tanto do aspecto funcional quanto de aparência, medido aqui por essa escala específica. Do ponto de vista de segurança, mais comum, contrações musculares, cãibra na panturrilha, mas que geralmente hidratação melhora. Alopécia pode ser comum também, uma alopécia leve, perda de pelos também acontece. Hiperglicemia, que vai ser super importante para vocês, tá? E parece ter a ver justamente com a inativação desse receptor. O mecanismo em relação ao TEPRO ainda não é entendido, mas a gente tem aí um cheiro do que pode estar acontecendo. Precisa ficar de olho, especialmente se o paciente for diabético ou pré-diabético, e já tem alguns grupos propondo ideias de como manejar esses pacientes. Comprometimento auditivo, que na maioria dos casos é temporário, e hoje a gente entende quais pacientes estariam em maior risco, que é o paciente mais velho, que já tem algum déficit auditivo. Por isso, inclusive, a bula recomenda que esses pacientes sejam avaliados antes do tratamento. Mas, de forma geral, a gente vê que o paciente ele fica no tratamento, tá? Geralmente, o que eles falam é assim, olha, eu tive a cãibra, eu senti o meu ouvido entupido, ou até eu perdi um pouco de cabelo, tive fadiga também pode acontecer, mas o benefício para eles compensa, tá? E o receptor do IGF-1 é um receptor de expressão ubíqua, tá? Então, provavelmente tem a ver com isso. Reações infusionais, elas são assim, bem raras e bem tranquilas, justamente por ser um anticorpo humano. Então, a gente imagina que a infusão vai ser bem tranquila, não precisa de nenhuma pré-medicação. A parte de hiperglicemia aqui que eu comentei com vocês, e isso eu sempre falo para os oftalmos, precisa ter o endócrino junto. Muitos desses pacientes já vão ter o endócrino por conta do hipertiroidismo, mas é importante que eles sejam monitorados. Aí tem gente fazendo a glicada a cada 3 meses, tem gente fazendo de ponta de dedo antes de cada infusão, vai muito do critério de vocês. E, de novo, né, o paciente diabético ou pré-diabético precisa de uma atenção especial. Se por acaso vocês se depararem com esse paciente que vai ser tratado, a gente pode até conversar em maior profundidade sobre o que tem sido feito lá fora. Comprometimento auditivo, a bula não coloca como esse paciente precisa ser avaliado, mas tem sido feito o audiograma antes do tratamento e perguntado para o paciente se ele tem sentido alguma diferença durante o tratamento, tá? Gravidez, não pode, tá? No pré-clínico mostra, é uma medicação teratogênica, então as pacientes do sexo feminino em idade fértil, o ideal é colocar em contracepção, pelo menos antes, né? Fazer um teste antes. Alguns centros fazem o beta a cada infusão e por 6 meses depois. E pacientes que tenham doença intestinal, precisa estar controlada, tá? Não é uma contraindicação, mas precisa estar controlada e ficar de olho porque pode ter uma exacerbação. É uma medicação infusional, 8 infusões separadas a cada 3 semanas. O centro que vai receber esse paciente, a gente faz um treinamento sobre a medicação e sobre como fazer essa infusão, mas é uma infusão muito tranquila, especialmente para esses centros que já estão super acostumados a lidar com esse tipo de medicação. E é isso, basicamente, que eu queria trazer para vocês, tá? A gente viu a fisiopatologia da DOT, a parte clínica, a importância do receptor IGF-1R junto com o receptor TSHR na fisiopatologia. A gente sabe que o TEPRO é um anticorpo humano desenhado para bloquear esse receptor de IGF-1.
É o primeiro e único tratamento aprovado para a doença ocular da tireoide na Anvisa. E a gente tem nos estudos clínicos redução de proptose, diplopia, de sinais inflamatórios. Existem, né, como a medicação está sendo usada desde 2020 nos Estados Unidos, tem vários outros relatos mostrando outros efeitos, até em glândula lacrimal, mas são mais relatos de caso mesmo. E é, no geral, bem tolerado, tem questões de segurança que precisam ser conversadas com o paciente, coisas para prestar atenção, mas é uma medicação considerada segura, tá bom? É isso, aqui está o meu contato, gente. Fiquem à vontade. Eu fico aqui eu viajo bastante, mas eu moro aqui em São Paulo. E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Eu sou da área médica, e a gente tem também a Camila que está ali, que ela cuida mais da parte comercial, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? E é isso, obrigada. Pode ligar, por favor, a gravação. Pode desligar a gravação. Tá bom. Acho que esse aqui está funcionando. Mas eu vou começar com uma pergunta. O Madison está ali, mas tem uma pergunta do site que é exatamente a que eu tinha. Acabamos de vir do Congresso e tem discutido muito a questão da acessibilidade, e a pergunta está diretamente no que eu queria te perguntar em relação ao custo. Tá. Ao custo por infusão, o custo de todo o tratamento. Uhum. Tá. Essa é a pergunta difícil. Então, vamos lá. Hoje, a gente tem o custo da medicação, é o mesmo custo dos Estados Unidos. Por que que isso acontece? O processo de precificação aqui no Brasil, depois da aprovação regulatória, é feita pela CEMED. A CEMED pega uma cesta de 9 países e considera o preço mais baixo para ser utilizado aqui no Brasil como preço máximo de comercialização. Como nós somos o segundo país a aprovar depois dos Estados Unidos, não tem outro preço na cesta para ser utilizado. E nos Estados Unidos a gente sabe que é sempre o preço mais caro do mundo. Atualmente o preço, então, baseado é US$ 15.000, que dá R$ 80.000 por ampola, tá? E aí vai depender do peso do paciente. Então, um paciente de 75 quilos, por exemplo, ele vai usar aí, talvez 22, 23 ampolas. Então, a gente está falando de um tratamento na casa milionária, tá? O que a gente espera? A gente está, óbvio, né, que não é uma medicação com esse custo, assim como para outras doenças raras que a gente já teve experiência de trabalhar. Não é um custo que a gente imagina que o paciente vá poder arcar, né? Por isso a gente está se preparando agora, finalizando o dossiê para submeter a Conitec, porque a ideia é colocar essa medicação dentro do SUS, e aí entra várias questões de negociação, né? E também, porque, enfim, com o governo a gente consegue fazer negociação para abaixar esse preço, e também a gente espera que o produto seja aprovado na Europa em breve. O que acontece? Os preços na Europa sempre são mais baixos. Então, baixando o preço na Europa, a gente baixa automaticamente aqui. Mas nunca vai ser uma medicação que o paciente vá na farmácia comprar. O que a gente imagina é realmente colocar dentro de um protocolo no SUS, né, um PCDT, idealmente também ter a cobertura pela ANS, tá bom? Mas mais perguntas sobre isso, qualquer coisa, a Camila está ali também. Perfeito, Ela sabe obrigada. melhor que eu.